Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Deus e Elas. Eu sou Jéssica Machado. Lana Barbosa. E aí, temos mais um episódio e hoje sobre tempos de gratidão. E eu solto a pergunta, Lana. O que é gratidão? Já assim de cara. Aham. Lógico, né? As definições básicas, assim, né? De a gente olhar para aquilo que nós temos e sermos gratos a Deus, né? Estarmos contentes com aquilo que temos e honrar a Deus a partir das coisas que nós temos, o que nós fazemos, quem somos, enfim. Mas já saindo da pergunta, pensando assim, né? O tema do episódio é tempos de gratidão. E o episódio vai aqui, né? Final de novembro, mais ou menos. Amanhã é dia de ação de graças. Isso, pegamos aqui essa temática Uhum. justamente por isso. E pensando nessa questão de tempo de gratidão, com tudo que tem acontecido recentemente, isso, tipo assim, os últimos anos, né? Pandemia e tal, e crise e tudo mais. Esse ano, né? Aquela loucura de eleições e tal. Às vezes é muito difícil a gente encontrar gratidão nos nossos corações, né? Porque tudo tá ruim. Uhum. É muito. A gente tende muito fácil a olhar para as situações e só ver o caos, né? Só ver o medo, só ver os problemas, só ver as crises. E eu acho muito legal, né? Aqui no Brasil não é tão forte isso, né? Do Thanksgiving. Uhum. Mas eu acho muito legal esse feriado. E como acho que não sei só nos Estados Unidos que é bem forte, né? Acho que tem alguns, Mas né? Mas como assim, eles realmente se voltam para esse feriado como um grande dia do ano para dar graças. Lógico, né? Que tem feriado aqui que a gente deve ter gente que só quer descansar, igual a gente faz aqui também, né? Sim. Mas se for parar para pensar, assim, ó, é muito interessante a gente ter um dia, ter um momento ali específico para parar tudo, respirar e dar graças por aquilo que a gente tem, né? É aquela coisa, tipo, a gente esquece muito fácil das coisas que a gente tem e das coisas que a gente já viveu. E é bem aquele versículo, né? Trago à memória as coisas que me dão esperança. E muitas vezes a gente não traz essas coisas que dão esperança. E muitas vezes a gente se sente sem essa esperança justamente por esquecer tudo que Deus já tem feito nas nossas vidas. Daí só uma coisinha para mim acabar não esquecendo, né? Eu lembro que no ano passado ou ano retrasado, não lembro o ano exatamente. Eu lembro o mês, foi agosto. Eu me propus tipo a 30 dias de gratidão, né? Eu estava lendo na época um e-book, eu não lembro o nome, porque eu nunca lembro, nunca sei minhas referências, gente. Vocês já me conhecem. Eu lembro desse período. Né? E era realmente tentar ser grata, né, ao longo desses dias. E daí, para me forçar a lembrar de algumas questões, eu tenho até no Instagram um destaque que se chama gratidão, e que são algumas frases pontuais, e uma delas vem bem com aquilo que você acabou de falar. Nunca deixe que as coisas que você quer te façam esquecer das coisas que você tem. Né? A gente às vezes olha muito pro futuro, né, na esperança do que a gente quer, nas coisas que a gente sonha ou nas coisas que a gente almeja, e esquece de ser grato por aquilo que Deus já nos deu, no hoje, que provavelmente foi um sonho ontem. E daí, estudando, né, sobre o assunto e essa questão de sermos gratos, né, veio Colossenses 2:7, que diz assim: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Então, né, nossa gratidão, ela não vem. Isso pega um pouquinho o episódio passado, seu e da Cat, né? Tipo, não vem das coisas, vem do Senhor que nos dá essas determinadas coisas. Sim, eu ia falar exatamente isso, que a minha conversa com a Cat voltou bem em torno desse assunto, assim, de tudo que nós temos, nós precisamos ser gratos a Deus, né? Lógico, daí o episódio passado foi sobre materialismo e tal, então pensando mais nas coisas materiais, mas que obviamente se encaixa, né, em todas as áreas da nossa vida. Uhum. Relacionamentos, vida profissional, né, em tantos sentidos, assim. E eu tive um exemplo, assim, que me fez refletir muito. Eu tava morando numa casa que eu não curtia muito, assim,
A casa em si, tipo, era uma Conheço casa... essa história, gente. É. Jéssica viveu todos os sofrimentos comigo dessa casa. E eu tava, assim, só reclamando da casa, só tipo, ai, pelo amor de Deus, eu quero sair daqui, eu não aguento mais, porque tinha várias coisas, tipo assim, era uma casa um pouco mais antiga, então várias coisas não estavam funcionando, a lavanderia alagava todo instante, qualquer chuvinha virava uma piscina na minha lavanderia. E aí eu fiquei muito tempo só reclamando da casa, queria sair a todo custo. E daí eu entendi de Deus que não era o momento, tal, e consegui voltar o meu coração para tipo, ok, vamos olhar para os pontos positivos e, né, tentar ser grata pelo que eu tenho hoje. E aí, conversando com a minha psicóloga, ela disse exatamente isso que você falou do questão do passado, assim. Quando eu estava indo para aquela casa, parecia a melhor solução da vida. Foi tipo assim, eu estava muito feliz que tinha dado certo de ir para aquela casa, porque tipo assim, estava sendo a realização exatamente daquilo que eu precisava e queria naquele momento. E questão de meses depois, já estava tudo horrível, assim, era tudo ruim, nada prestava. E daí, né, eu conversando com ela que eu estava ansiosa em relação a essas coisas e tal, e ela falou, Ana, né, vamos tentar tirar, lógico, tem as questões práticas ali, né, do que realmente incomoda, enfim, mas tentar entender o que é o teu coração alvoroçado, porque meses atrás, essa mesma casa te dava muitos motivos de alegria, de gratidão e de conquista, assim. Então, realmente, assim, a nossa visão em relação às situações da vida fazem total diferença. Porque a nossa humanidade, assim, é fácil a gente tender a olhar os pontos negativos, assim, é fácil a gente só ver o que não tá funcionando. Mas eu sou quem eu sou hoje por tudo que eu já passei e tenho passado, as coisas boas e ruins. Então, eu preciso ter a maturidade de entender que eu também preciso ser grata por tudo de ruim que me aconteceu. Isso leva a pensar que o termo gratidão, estar grato, não é um sentimento. Porque se eu for basear no meu sentimento, e como ser humana que sou, vou ser grata bem pouquinho. Né? Então, tipo assim, é uma decisão. Eu decido ser grata por esse processo, por essa parte da minha vida, pelo que eu já vivi, pelo que eu vou viver. Então, tipo, é uma decisão. Eu decido estar grata e ser grata. E daí isso é bem diferente dos termos, né? Gratidão, hashtag gratidão, gratiluz e não sei o quê. Que acho que entra muito num dos episódios da segunda temporada sobre positividade tóxica, né? Uhum. Se não, nós precisamos estar gratos por tudo. Ah, está pegando fogo, mas eu preciso ser grata. Mas, tipo assim, aquela coisa de assim, eu tenho que sempre estar bem, nunca ver os problemas, tenho só que olhar os pontos positivos, só que isso também faz mal. A gente tem que encarar a realidade, não as utopias. Não a utopia de que vai estar tudo lindo e nem o desespero de que nada presta, né? Porque a gente tem que lembrar que, assim, a dor não é só aquela coisa tipo de um período ruim que você está vivendo, mas também de um estado de segurança, porque se eu encosto em algo que está quente, eu sinto dor, logo eu tiro minha mão, né? Tipo, é uma questão de segurança também. E nós, como cristãs, temos um diferencial no sentido de nós sabemos as promessas que Deus tem para nós. E nós sabemos que Deus não nos dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Então, independente da situação que a gente está passando, Deus vai dar um refúgio, Deus vai dar um escape, Deus vai dar uma segurança, né, uma direção, para que a gente possa sair daquela situação como vencedoras. E não no sentido vencedor de, ai, vou sair, né, lá em cima e tal, mas vencendo talvez aquele medo, aquela frustração, aquela dificuldade, aquela limitação que a gente tinha para poder crescer em Deus e crescer como pessoa. E por isso nós devemos ser gratas. Por isso a gente tem que olhar para todos os desafios da nossa vida, todas as situações, com gratidão no sentido de Deus, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor está cuidando e está cuidando de mim em todo esse processo. E isso me faz lembrar o episódio que eu gravei com a Cat, se não me engano, o último que eu gravei junto com ela, que era Descansando em Deus. Preciso ter o controle de tudo. Muito obrigada. Né? E eu lembro que a Cat comentou, né, que é como se a gente estivesse
no olho do furacão, né? Tipo, quando você realmente descansa em Deus, tipo, a coisa ao redor tá um caos, mas você tá ali plena, né? E daí é aquilo, né? Quando eu descanso em Deus, eu consigo ver as coisas com os óculos de Deus, talvez, né? Tipo, não necessariamente com a visão, porque daí é querer demais, mas e ser grata por aquele momento, né? E realmente descansar. Eu não vou ter o controle de tudo, eu não vou descansar em muitos momentos, porque a gente tem a tendência, obviamente, de colocar para Deus, mas deixa que eu cuido de um detalhe ou outro, né? E graças a Deus ele sabe que a gente também tem essa tendência e ele é misericordioso e faz com que a gente aprenda, mas, tipo, realmente acho que aprender a ser grato é difícil. Sim. E tava, né, pensando aqui agora, tava no meio dessa nossa conversa toda, que beleza, nós precisamos ter gratidão no que nós temos, né, do que Deus já preparou para nós, do que entender que Ele está cuidando, né, e tudo mais. Mas a vida do cristão também é feita de renúncias, Sim. né, a todo momento, a todo instante. Se E você nunca renunciou nada, alguma coisa tá tá errada. aí uma deixa. Reveja seus conceitos. E para a gente poder viver o que Deus tem para nós, né? Seguir os planos que Deus tem para nós e estar no centro da vontade de Deus, entregando tudo, né? Tipo assim, mesmo em meio ao caos, entregar tudo nas mãos de Deus, para poder viver o que Ele tem para nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Talvez abrir mão de um sonho que a gente tinha uma expectativa, mas não é bem aquilo. Abrir mão de sentimentos, abrir mão de pessoas, abrir mão de situações, abrir mão de, enfim, né? Cada pessoa aí vai ter uma situação diferente. E esse abrir mão não pode ser tipo, ai, que saco, Deus. Então tá bom, ó, tô entregando, hein? Mas tipo, não queria. Sabe? Assim, com Sim. raiva, tipo criança birrenta. A gente também precisa renunciar quem nós somos e o que não faz parte dos planos de Deus para nós com gratidão. Não gratidão, tipo, né? Quem tá ouvindo pode perguntar, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Tipo, não faz sentido. Não é gratidão, tipo, ai, Deus, tô tão feliz de abrir mão disso aqui que eu queria tanto. Mas no sentido de, assim como a gente já falou, que Deus sabe o melhor para nós. Deus De está realmente cuidando. não ser levado pelo sentimento da Sim. renúncia, né? Mas, tipo, eu tenho que renunciar e ponto. Sendo grata porque, Pai, eu sei que o Senhor tem o melhor, eu sei que o Senhor está Uhum. cuidando, então eu sou grata porque Por o Senhor isso. tem o melhor e porque o Senhor está cuidando. E uma passagem que eu acho que encaixa bem, assim, nesse contexto todo, né, de como é importante sermos gratos com o nosso coração, não simplesmente com palavras, enfim, né? Colossenses 2, 6 até o 12, que diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estar nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Lógico, cita ali gratidão no primeiro versículo, né, a palavra em si, mas eu acho que essa passagem reflete bem o que a gente está tentando falar aqui, no sentido de nós precisamos ser verdadeiramente gratos por quem nós somos em Cristo e pelo que Ele fez em nós, independente das situações, como a gente já está falando aqui, né? Porque isso traz vida plena. E já falei sobre isso em vários episódios, assim, né? Tipo, como Deus tem trabalhado isso, né? Essa questão de viver uma vida plena, verdadeiramente plena.
Então, se você não sabe o que eu tô falando, ouça os outros episódios. Tudo bem que tá aí, ó, desde a primeira temporada, daí você vai ouvindo de volta. Mas, no fim, eu falei exatamente isso no final do episódio anterior com a Cat. Mas, no fim, tudo volta para Cristo. Então, assim, nós precisamos trabalhar a gratidão para a gente não ser moldado, como diz aqui, né? Por vãs filosofias mundanas, enganosas, que dizem que a gente precisa estar grato o tempo todo, ou então que nunca nada tá bom, como a gente, né, eu falei com a Cat aqui no episódio anterior, a gente sempre precisa de ter mais coisas para aí poder ser grato. Não, a gente precisa ser grato no que Cristo tem para nós, no que Cristo já fez por nós, e no que Cristo está fazendo por nós, independente das situações, porque essas situações, sejam boas ou ruins, estão moldando quem nós somos para a honra e glória de Cristo. Então, essa que é na minha percepção, a nossa verdadeira gratidão que precisamos exercer ali e escolher exercer diariamente. Eu acho que eu vou acabar falando uma coisa que eu devo ter falado em todos os últimos episódios. Mas é que, no fundo, eu acho que é a função do podcast também. Acho que todas as questões que a gente coloca, que é da vida basicamente, né, da caminhada cristã, elas sempre voltam para um assunto só, que é realmente ter um relacionamento com Deus. Né? Eu acho que isso eu falei em todos os episódios, gente, desculpa ser repetitiva. Somos um ministério cristão que trabalha com devocionais, né? Então... Mas assim, querendo ou não, e essa é a função, o porquê dele ter nos criado. Ele nos criou para se relacionar com a gente. Então é inevitável que todas as nuances e facetas da vida cristã se voltem para o relacionamento com ele. Né? Obviamente, pelo pecado, a gente, né, teve a queda e teve a separação, mas Jesus veio justamente para nos resgatar, né, e ter essa vida plena, como você disse, e ter esse coração grato, e ter todas as questões que a gente fala e ainda vai falar no podcast, mas é realmente ter um relacionamento. Acho que quando a gente tem esse relacionamento, por mais assim que eu penso, nossa, mas é difícil ser grato o tempo todo. Eu preciso rever como está meu relacionamento com Deus se está difícil ser grato o tempo todo. Se está difícil ser grato o tempo todo é porque alguma coisa errada está comigo, né? Nesse meu relacionamento com Deus. Porque eu acho que a partir do momento que você realmente tem um relacionamento, ele vai me auxiliar em todas as questões. E principalmente nessa, né, de conseguir ter um coração grato o tempo inteiro. Sim, realmente tudo isso volta para o nosso relacionamento com Deus, porque querendo ou não, quem nós somos, como né, tipo, eu falei, está nele e a gente precisa ter essa conexão com Deus. E nossa, isso é fato, assim, eu já reparei isso em vários momentos da minha vida, se eu tô ou reclamando demais, ou, né, tipo, não tem nada bom e tal, é porque eu não tava colocando aquilo diante de Deus, não tava ali, né, na intimidade com Deus e tal. Até o exemplo da própria casa, assim, eu tava só reclamando por mim mesma, sem perguntar nada para Deus, e quando eu perguntei, Deus falou, não. Fique aí, tenho outros planos para você. E, né, tipo, centralizei ele e tal, né, de volta o meu coração em Deus. E é isso. Amém. Isso que você falou me lembra uma coisa que acho que a Cat comentou em alguns episódios. Eu acho que ela comentou mais de um. Porque a gente tem essa, né, de acabar soltando coisas hábito. nossas várias vezes ao mesmo episódios. De que realmente ele tem a visão do todo. A gente só vê o micro aqui, né? Ele tem a visão do macro. Então, para a gente conseguir estar contente com o nosso micro, precisamos estar junto dele que tem a visão do todo. E eu anotei aqui uma passagem em Zacarias 4:10. Eu vou usar uma outra versão porque faz mais sentido. E diz assim: será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Então, por mais, né, que as coisas sejam pequenas, que possamos ser gratas, porque tudo começa pequenininho, né? Então, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e ainda fará. Amém? Amém. Então, gente, foi esse o nosso episódio, né? Tempos de gratidão, que eu possa ter aprendido a ser mais grata. Amém. E que possamos ter auxiliado você também em algum aspecto
né, nesse quesito de gratidão e que realmente possamos ser gratos, né, querendo ou não, estamos caminhando para o final do ano, então que possamos ver quão grandes coisas o Senhor fez por nós nesse ano e ter a esperança, né, de que Ele cuidará no próximo. E no próximo ano vamos estar contando de novo quantas gratidões Ele tem feito no nosso meio. Então é isso. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no site, ouvir, comentar e mandar para os seus amigos, né? E é isso. Tchau, tchau. Tchau!